Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 24 de novembro, bora para nossa análise diária. Pessoal, deixem um like, tá? Compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises e fique por dentro do canal, né? Logo em breve nós teremos novidades aqui. Galera, sem enrolação, né? É o seguinte, hoje as nossas bolsas, né, os índices, de forma geral, a nossa economia ela tá pouco mais trabalhando para compra, tá? Verdade é essa, principalmente os nossos índices, mas eles estavam no pré-mercado um pouquinho mais flat, tá, galera? Agora que eles começaram realmente a pegar uma certa tendência, né? Aqui nos nossos índices, parte de energia, né, ficou flat, tá no 0 a 0. Metais também ficou um pouquinho mais no 0 a 0, tá? Inclusive o nosso Iron Ore, ele tava numa tendência de alta, tá? Só que um pouco mais tímida, aí ficou um pouco mais forte, que é o nosso Iron Ore, né? Seria o nosso minério de ferro. Então, galera, pro mini índice, né, a gente teria aqui uma possível tendência de alta, tá? Para nossa bolsa. Ela ficou um pouquinho mais flat logo aqui no início do pregão, tá? Então, inclusive, abriu num leve gap de alta, mas depois veio aqui e buscou o POC e o ajuste o POC, né, galera? Inclusive fez essa movimentação aqui um pouco mais errônea, né? Que veio do ajuste para o POC, né? Do POC para o ajuste, depois voltou do ajuste, veio para o POC, depois ficou aqui, conseguiu trabalhar essa liquidez, né? É verdade que a nossa cotação ela trabalhou, né? Ela veio trabalhar a média aqui de sexta-feira, né? A média contratual, mas ela não tem tanta relevância, né? Porque, como eu falei para vocês, os players não deixam swing trade de sexta para segunda, tá? Então eles trabalham o swing trade segunda para terça, para quarta, para quinta e no máximo encerram lá na sexta, né? Então quando sexta-feira, eles meio que encerram a posição, tá? Mas dependendo dos casos, tá? Se eles estão muito positivos, eles não encerram posição, tá? Então, continuando, galera, a gente viu aqui também, né? A gente não pode deixar de ver o nosso juros, né? Então, os juros ele estava um pouco mais flat, tá? Ele estava trabalhando de forma mista na manhã, né? Só que a ponta média e curta estava positiva e a ponta longa estava um pouco mais negativa. Depois, né, a partir de 10 horas, 10 e meia, abertura do spot, né, do mercado à vista, a gente viu tem um certo arrefecimento aqui no nosso DI, né, galera? Então, dado isso, então bora aqui para o resto da nossa análise. Pessoal, quero salientar que hoje, né, a nossa liquidez ela tá normal, só que um pouquinho mais abaixo, tá? No nosso dólar tá até normal, mas no mini índice ela tá um pouquinho mais abaixo. E nossos juros tá bem ticado, né, galera? Então, eu sei que o nosso juros ele trabalha de forma ticada, né? Porque ele fica num tique, né? E depois vai, né, de repente dispara e depois volta. Nossos juros trabalham assim, tá? Mas ele mostrou um arrefecimento, né, galera? Então isso aqui foi bom para nossa bolsa, que tava aqui no 0 a 0, né? Ficou enrolando, né? Durante a primeira hora da manhã, ficava positiva, negativa, um pouco positiva, negativa. E depois, né? Aí a gente viu que a abertura do mercado à vista, pessoal, né? Um pouco mais embaraçado, tá? Mas depois ela pegou uma certa tendência aqui na alta, né, galera? E para mim, né, galera, como eu falo para você, a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano.
que basicamente são as nossas janelas operacionais mais importantes no nosso índice. Quando ele fez essa movimentação, né, rejeitou aqui o nosso POC, tá? Mas depois passou do ajuste e voltou nele, né? Então aqui, pessoal, eu entendi que ele trouxe trouxe uma liquidez aqui, onde caberia uma compra nesses parâmetros aqui, né? O que acontece é que ele já veio para cá e desafiar a máxima, tá? Então ele veio aqui, inclusive buscou o nosso 0,5% que está aqui no 157, 220, né? 220, 250, né? 250 aqui. Então aqui essa operação, né? Essa operação já seria interessante para trabalhar na compra, tá? O que acontece? O nosso índice, ele depois que abriu a abertura do mercado à vista, né? Só para um pouco mais tarde, quase 11 horas, que a gente foi realmente meio que contaminado pelas outras bolsas mundiais, tá? E o nosso índice, ele fez essa movimentação aqui bem interessante, né? Então a gente pode ver aqui que inclusive o nosso Ibov, ele basicamente ele estava no 0 a 0, né, às 10 horas, mas ficou trabalhando de forma positiva, tá, galera? Isso aqui se deu justamente com os nossos DIs, tá? E a economia mundial, que ela começou a tracionar para cima, né? Mesmo com ausência de drivers de mercado, né? Então hoje nós não tivemos até então uma notícia, né? Tá tudo normal. Então basicamente foi isso para o nosso mini índice. Galera, agora, o nosso dólar, pessoal, o dólar, ele estava um pouco mais obscuro nessa manhã, né, galera? O dólar estava um pouquinho mais ruim de ser operado, né? Ele deu operação de compra, operação de venda. Olha só as nossas médias aqui, né, galera? Um pouco mais flat. Inclusive eu vou apagar. Tá apagando. Eu gosto de colocar essas médias, né, para a gente ver justamente o aporte, né, de quem possivelmente, né, pode estar apostando na movimentação durante a nossa Petax. Então a gente tem as nossas Petax aqui, galera. Olha aqui as Petax, né? Primeira Petax, segunda Petax, terceira Petax. Pessoal, é o seguinte, hoje o nosso câmbio, né, se nós formos ver a nossa aqui carteira, o nosso real, como é que ele está performando, pessoal? Ele estava até que meio que ganhando, né, mas hoje está um pouquinho mais flat, né? Então, inclusive começou a ficar um pouco mais perdedor, né? Olha só aqui, né, galera? Nosso real, ele tá performando de forma um pouco mais negativa, tá? Isso aqui faz com que a nossa economia ela fique um pouco mais fraca, né? Mas mesmo assim a nossa bolsa, opa, deixa eu ver direito. Na verdade o real ele tava um pouco mais flat, tá? Principalmente aqui nos outros pares aqui dos emergentes, e agora ele tá ganhando, né? Na verdade é o contrário, ele está ganhando mesmo que de forma tímida. Então isso aqui faz com que o nosso dólar, né, ele siga uma tendência de baixa, porque o real ele está ficando um pouco mais forte, né, galera? Então na abertura ele abriu aqui com um leve gap, né, de mais ou menos uns 7 pontos, né? E aqui a gente tem a taxa máxima de câmbio, né? Mais embaixo a taxa mínima de câmbio, parâmetro de abertura e máxima da CME, tá? Mínimo da CME. A gente tem o nosso ajuste aqui, né? E o POC, BRLT e essa liquidez interessante desse contrato, tá? E aqui, galera, deixa eu aqui, né? Aqui a gente tem a nossa Petax, a nossa última Petax. Então o câmbio ele já mostrou, né? Fez uma movimentação um pouco mais forte lá aqui na queda, né? O
que eu achei interessante, né? Então ele deixa essa movimentação, volta na média para vender, né? Aí aqui estaria uma possível venda, tá? Mas de forma geral, o que eu falo para vocês, que eu indico, é que seria uma compra em cima da mínima do CME, né? Podendo trazer para a máxima do CME. Só que nós temos que ver como é que está a nossa liquidez, né? Aliás, o nosso macro. E a macro aqui para o nosso câmbio, inclusive, deixa eu também olhar para o nosso DXY. O nosso DXY, galera, ele tá um pouco mais flat, né, galera? Então, na abertura, domingo, ele até ficou um pouco mais positivo, né? Mas durante a madrugada ele começou a cair realmente. Não está conseguindo se sustentar aqui, né? Ele vai aqui em cima nos 100 mil, né? E depois volta, né? Então ele dá esses toques, testa, tá numa tendência de baixa realmente, né? Mas bora ver se ele vai conseguir romper, tá? Porque ele tá testando essa resistência, né, galera? Então, o nosso dólar aqui um pouco mais flat, tava bem obscuro, galera, de estar operando, né? Então, principalmente nessa primeira janela. Então, a gente viu aqui que o dólar ele fez essa liquidez, né? Fez o primeiro preço futuro acima de uma liquidez que ele criou, né? Ele tava pareado, né? Ele colocou o preço futuro pareado em cima dessa liquidez principal. Então isso aqui deixa em aberto se a gente está numa tendência de baixa ou numa queda, tá? O fato é que os players do preço futuro já vieram desafiar a máxima, né? Que eu falo para vocês, é interessante ele fazer uma movimentação, voltar no preço futuro e aí sim essa compra aqui no preço futuro, né? Quando ele faz essa movimentação, já vai para vir desafiar. Só que, como eu falo para vocês também, que às vezes a cotação ela não faz essa movimentação que a gente quer, né? Então ela só foi, tá? Depois voltou um pouquinho mais embaixo, tá? Veio aqui no nosso POC, né, de sexta-feira e veio aqui no nosso ajuste, né? Porque na abertura de mercado ele fez uma movimentação que eu acho que já foi uma interação no nosso ajuste, né? Só que essa venda aqui tava um pouco, aqui tem 3 pontos, né? E a nossa interação no nosso câmbio é mais ou menos uma frequência de 4 pontos. Então não necessariamente ele precisa tocar num ponto específico, né? Mas ele tem que vir numa região e interagir pelo menos com uma frequência. Só que essa venda aqui estava um pouquinho mais difícil, né? Porque isso aqui é o primeiro minuto do mercado, né? E eu preconizo aqui a vocês a não operar pelo menos deixa pelo menos ter uns 5 minutos, né? Deixa a gente ter pelo menos um aporte, né? Porque a primeira janela é a mais errônea, né? A primeira janela é mais errônea, onde tem mais HFT do que players necessariamente operando, tá? Onde tem inclusive as nossas instituições, nossos fundos zerando, né, operações. Então ela costuma ser mais errônea. O certo realmente é deixar o mercado abrir, ele fazer algum tipo de movimento, nós lermos e depois nós operarmos esse movimento. Este é o correto que é ser feito, tá? E aqui que eu preconizo nesse canal, tá? Então a gente viu aqui preço futuro, né? Ele tocou aqui, não passou do ajuste, galera, não conseguiu passar do ajuste e sentiu, né? Fez a segunda Petax futura, tá? Então aqui a gente teve uma possível tendência de alta, né? Porque ele tá puxando um preço futuro acima do outro, só que ele buscou aqui a taxa à vista, né? E aqui nós temos o spot, tá? Então taxa futura, taxa à vista, o spot, taxa futura, taxa à vista, né? A terceira e o terceiro spot. E aqui o preço futuro final e o spot do dia, que é nosso D0, né? Que inclusive deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa planilha, né? Que eu sempre trago aqui para vocês. Então a gente errou 0 hoje, né? 0 pontuação. Nós acertamos a nossa Petax,
que é o spot do dia, e o nosso caso 7,5 pontos. Então, galera, a gente até viu uma certa oscilação de Petax de uma para outra de quase pelo menos 20 pontos, né? Mas como eu falo para vocês, né? Dia de segunda é um dia um pouco mais brigado, né? Segunda e sexta-feira, principalmente quando essa segunda não tem grandes drives, né, que aconteceu no final de semana. Então o mercado estava um pouquinho mais morno. Aqui a gente tem uma diferença da mínima para a máxima de 30 pontos mais ou menos, tá? Então hoje o mercado ele trabalhou um pouquinho mais consolidado aqui no nosso câmbio. E o fato é que quando ele fez essa Petax aqui, né, ele trouxe esse para o preço futuro, do preço futuro trouxe para o taxa à vista, inclusive buscou o nosso spot. E o nosso spot aqui, né, que eu falo para vocês, o spot é a média da taxa futura, ou seja, dessa taxa futura, né, retirado o valor dos juros, que é o casado, né? Só que a gente não retira da primeira janela, né? Então a gente tem aqui, esse aqui é o spot, tá? Então a gente só tem, isso aqui é uma apreciação, né, matemática de tesouraria, né? Então o fato é que o nosso preço, né, o nosso câmbio, ele trabalha no preço futuro, né, e no preço à vista, mas mais no preço futuro. Isso aqui é mais para a gente saber, né, o terceiro valor que nós temos aqui, porque nós temos dois preços na tela. Nós temos o preço futuro, conforme eu falei, e à vista, mas também nós temos o spot. Esse spot ele some porque nós temos o nosso spot do dia, que é a taxa final, né? Então, como ele trabalhou, ele conseguiu trazer, né, a nossa Petax futura final para a média do contrato, e aqui está a maior liquidez. Basicamente ele conseguiu fechar simetria da manhã, que o nosso câmbio ele trabalha criando a simetria e fechando a simetria, tá? Agora possivelmente vai ficar um pouco mais lateral, né? A gente tem aqui uma possível compra, tá? Se ele vier para cá, a gente tem uma possível compra, né, na modalidade scalp, mas hoje o dia tá um pouco, não tá tão movimentado assim, tá, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês, tá? Dúvidas, se inscrevam no canal e deixem um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal, valeu!